profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Segundo Reis, capítulo 4. Então vamos lá, gente. Certa mulher, 4 versículo 8. Certo dia, segundo Reis 4, verso 8. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica. Essa mulher era o que, pessoal? Rica. A qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para o quê? Para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para onde, pessoal? Para ali. Gente, deixa eu explicar uma coisa para você. Qual foi a atitude dessa mulher? Então vamos lá. Ela era uma mulher rica, uma mulher que tinha uma condição muito boa, e a Bíblia diz que essa mulher via que todas as vezes o homem de Deus passava por aquele lugar. E uma certa vez essa mulher, eu estou contando primeiro a história para você entender o espírito do que Deus quer passar para você. E ela vendo que o homem de Deus sempre passava por aquele lugar, uma certa vez ela constrangeu o homem de Deus a entrar na casa dela e comer pão. E quando ela percebeu, presta muita atenção, quando ela percebeu que ele era um santo homem de Deus, o que essa mulher fez, pessoal? O que ela fez? Ela foi lá, construiu um quarto para o homem de Deus. O que essa mulher fez? Quando ela percebeu que ele era um santo homem de Deus, o que essa mulher fez, pessoal? Foi lá e construiu um quarto que ela deu o nome de quarto do... o quarto do profeta. Amém, gente? Aquele quarto era o quarto do profeta. Na verdade, pessoal, ela não construiu aquele quarto para o profeta. Ela construiu aquele quarto para quem, gente? Para o próprio Deus. Por quê? Porque ela não estava fazendo para o homem. Amém, gente? Ela estava fazendo para quem, pessoal? Ela estava fazendo para Deus. Porque quando você faz alguma coisa para a igreja, ou quando você faz alguma coisa para a obra de Deus, você não está fazendo para o homem, você não está fazendo para a igreja, você está fazendo para quem, pessoal? Você está fazendo para Deus. Você não está fazendo para o pastor Luciano, você não está fazendo para a igreja vivendo em fé, você está fazendo para Deus. Amém, gente? Então a primeira coisa que eu queria ensinar para vocês hoje, a primeira coisa, todas as vezes que você cuidar das coisas de Deus, diga comigo, todas as vezes que eu cuidar das coisas de Deus, Ele vai cuidar das minhas coisas. Olha que coisa gloriosa. Pessoal, quando você cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas coisas. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, pessoal? O homem de Deus começou, vamos ler, para você entender melhor, vamos lá.
Versículo 11. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou, como todas as vezes ele fazia. Olha como que Deus cuida das nossas coisas. Então disse a seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando ela, ela se pôs diante do profeta. Então dissera a seu moço: dize-lhe, eis que nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Eu não vou ler tudo para a gente não se estender. Ela falou: não preciso de nada, homem de Deus, não estou precisando de nada. Só que quando ela desceu, Geazi, que era o moço, pastor auxiliar do profeta, falou assim: o homem de Deus, ela não tem filho, ela é rica, ela é bem sucedida, ela tem um bom casamento, mas ela não tem filhos. Amém, gente? Então é aquilo que o pastor pregou. Diga comigo: quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Ela particularmente não falou nada para o profeta. Ela não chegou para o profeta: eu quero um filho, e se não me der o filho, nem apareça mais aqui na minha casa. Porque tem gente que faz isso com Deus, né, pessoal? Se o senhor não me der o que o senhor está prometendo, eu não venho mais na igreja. Hein, pessoal? Não é assim que muitas pessoas fazem? Tem gente que faz isso. Mas ela: não, homem de Deus, não preciso de nada. Porque ela sabia, pessoal, que Deus tinha conhecimento das suas coisas, das suas necessidades. Eu pergunto: será que Deus sabe o que você precisa, meu querido? Será que Deus sabe o que você necessita? Quem crê que Deus sabe o que você necessita? Fala: eu creio, pastor Luciano. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe do que você precisa. E se você cuidar bem das coisas de Deus, Ele vai cuidar das suas coisas também. Sabe o que aconteceu? Vamos lá. No versículo, agora, versículo 15. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Amém, gente? Olha só que coisa maravilhosa. Então disse: não, Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo o que Eliseu tinha dito. Amém? Se eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. E sabe o que Deus vai cuidar? É a segunda coisa: das suas prioridades. Ela precisava de dinheiro? Ela precisava de um bom marido? Não. Ela estava precisando somente de um filho. E Deus, pessoal, quando eu cuido das coisas dele, Ele cuida das minhas prioridades. Então, uma pergunta que eu faço para você: você tem cuidado das coisas de Deus? O próprio profeta falou: ela tem cuidado da gente com muita abnegação. O que é abnegação, gente? Ela tem se negado, ou seja, ela tem às vezes deixado de fazer para ela, para fazer para as coisas de Deus. Queridos, será que você tem feito isso para Deus? Você tem feito as coisas de Deus com abnegação? Você tem tratado das coisas de Deus com abnegação? Ou de repente você quer que Deus faça, mas você mesmo não tem feito? Você quer o poder de Deus, mas você mesmo não tem operado, você mesmo não tem feito o que Deus quer que você faça. Amém, gente? Só que para a gente não demorar, não ficar lendo muito,
Só que acabou acontecendo uma coisa, gente. Sabe o que aconteceu? A criança cresceu, 1000 maravilhas. Só que aquilo, mesmo eu cuidando das coisas de Deus, mesmo eu fazendo as coisas tudo certinho, não quer dizer que eu não vou passar lutas. Amém, gente? Porque tem muitas pessoas que às vezes quando se deparam com as lutas que elas enfrentam, elas caem. Elas caem. E você vai ver que essa mulher na luta, ela não caiu. Pelo contrário, na luta ela subiu. Você vai entender no decorrer da palavra. O que aconteceu? A criança cresceu, não sabe-se quantos anos tinha, e uma certa vez ela foi para o campo com o pai. E a Bíblia diz, gente, que a criança começou a passar mal no campo, passar mal no campo. Quando o pai viu que a criança estava passando mal no campo, porque o pai já estava passando para a criança, né, o trabalho, porque antigamente era assim, o que era o pai, o filho se tornava. Mandou que os seus servos levassem e entregassem no colo da mãe. Vamos ver o que aconteceu? Vamos lá. Versículo 20. Ele o tomou e levou o que, pessoal? A sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia. E o que, pessoal? E morreu. Pastor Luciano, como que Deus dá uma coisa e depois permite que aquilo que Ele deu morra? Entenda uma coisa, pessoal, tem coisas que nós não entendemos, mas tem coisas que na verdade é para que nós possamos usar a nossa fé. Tem coisas que é para você usar a sua fé. Tem coisas que é para você manifestar a sua fé. Na verdade, Deus quer ver muitas vezes qual vai ser a nossa reação. Pastor, mas o que ela passou foi muito pesado. Mas Deus sabia que ela aguentaria e ela usaria a fé. Amém, gente? Porque diga assim comigo: Deus não deixa ninguém passar por algo que ele saiba que ela possa suportar. Deus não vai deixar você passar nenhuma tribulação que Ele diga assim, não, Ele pode suportar e Ele pode vencer essa situação e Ele pode dar a volta por cima nesse problema. Amém, gente? Mas pastor, se Ele sabe, por que Ele deixa a gente passar? Para você ter experiências com Deus, para você ter experiências com a fé, para você ter experiências com o Criador, para você ter experiência com o Criador. Então, às vezes a gente passa por situações, sabe para quê, pessoal? Para a gente ter experiências com Deus, para a gente ver o quão Deus é bondoso, o quão Deus é poderoso, o quão Deus, Ele é com a gente, o quão Deus ama o seu povo. Diga graças a Deus. Amém? Sabe o que aconteceu? Vamos ver qual foi a reação dessa mulher? Antes da gente ver a reação dela, qual seria a sua? Qual seria a sua, gente? Será que você sairia gritando pela vizinhança? Me socorre, meu filho está morrendo. Vamos levar ele para o médico. Hein, pessoal? Eu acho que apresentando a ele a Deus. Eu acho que apresentando a ele a Deus. Amém, é isso aí. Exatamente. Uns orariam para ele ressuscitar, outros levariam ao médico, outros murmurariam contra Deus. Eu já vi casos, já vi situações. Por que, Deus, o Senhor levou essa pessoa de mim? Eu já vi. Porque eu é muito comum também, né? Porque eu. Por que não me leva? Leva em lugar dessa pessoa. Não é assim, pessoal? Mas sabe qual foi a reação dessa mulher? É a reação que nós temos que ter, que é a terceira coisa que eu queria falar para vocês. Amém? Vamos ver qual foi a reação dela. Versículo 21. O que ela fez, pessoal?
subiu ela. Queridos, ela desceu, ela caiu diante do problema, ela se prostrou diante da situação, ela se desanimou diante da situação. Mas é isso que a gente faz às vezes. É o que muitos de nós fazemos às vezes, quando nos deparamos com uma prova, quando nos deparamos com um momento difícil, quando nos deparamos com uma situação adversa. Nós caímos, nós nos prostramos diante da situação. Mas essa mulher não, pessoal, essa mulher, ela nos deu um exemplo, porque olha só o que ela fez. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Amém, gente? O que ela fez, pessoal? Ela subiu e colocou lá no quarto do homem de Deus. Na verdade, aquele quarto, pessoal, representava a presença de Deus ali na casa dela. Porque ela não tinha feito para o homem, ela tinha feito para Deus aquilo. Então ela foi lá, pessoal, e colocou o problema dela nos braços de Deus. Ela colocou a situação dela nos braços de Deus. E ela acreditou, ela confiou que aquela situação se reverteria. E deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos, é essa fé que você deve ter. Você deve acreditar que a sua situação vai se reverter, que a sua situação vai mudar, porque Ele é Deus. Amém, gente? Ele é Deus. Ele é Deus e Ele não te trouxe aqui, Ele não trouxe você para a igreja vivendo em fé, para a sua vida ser mais uma, para você continuar com esse problema no seu braço. Deus não trouxe você aqui para você continuar com os problemas nos seus braços, mas para você vencê-lo em nome de Jesus. Amém? Outra coisa que ela fez, pessoal, ela subiu, deitou ela sobre a cama do homem de Deus e fez o que, pessoal? E fechou a porta. O que é fechar a porta? Exatamente. Isso aí, dona Terezinha. Entregar o problema. Fechar a porta. Fecha a porta, meu querido. Não deixa a porta aberta para entrar dúvida. Não deixa a porta aberta para entrar desânimo. Não deixa a porta aberta para entrar o pecado. Porque às vezes a pessoa, quando está passando um momento difícil, ela deixa o pecado entrar. Não deixa essa porta aberta. Será que você não tem deixado, por causa de um momento que você está passando, será que você não está deixando a sua porta aberta? E essa porta está entrando dúvida, essa porta está entrando pecado, essa porta está entrando medo, essa porta está entrando um monte de coisa errada que não deveria entrar. Essa porta está entrando sentimentos, essa porta está entrando palavras de dúvida, palavras de medo, essa porta está entrando um monte de coisa que não era para entrar. Fecha a porta hoje, vira para a pessoa do lado e fala: fecha essa porta logo. Amém, gente? Sabe por que ele não... Sabe por que ele fechou a porta? Sabe por que ela fechou a porta? Porque se alguém visse a criança, poderia atrapalhar a obra que ela cria que Deus já estava fazendo. Quando você deixa a porta aberta, você deixa a sua vida exposta. Amém, gente? Quando você deixa a sua porta aberta, você deixa a sua vida exposta. E Deus não quer que você deixe a sua vida exposta, pessoal. Fecha a porta hoje do seu coração. Fecha a porta da brecha que você tem dado. Fecha a porta da brecha que você tem dado. Porque de repente você está dando uma brecha para o mal entrar. E Deus quer que você nessa manhã feche essa porta em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, pessoal. Chamou ela o seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus. E o que, pessoal? E volte. Terceira coisa, essa mulher não perdeu a
quê? Porque ela falou: eu vou ao homem de Deus e depois eu vou voltar. Ela tinha certeza que ela voltaria com o quê, pessoal? Com a vitória. Ela não falou: nosso filho morreu, deixa eu ir lá para o homem de Deus. Não, ela não falou isso. Ela tinha certeza que ela ia ao homem de Deus e ela voltaria com a resposta que ela estava precisando. Não perca a esperança, pessoal. O diabo às vezes faz a gente querer perder a esperança, que a situação vai mudar, que o filho vai mudar, que a vida econômica vai mudar, que a cura não vai acontecer. Quantas pessoas que estão dentro da igreja que já perderam a esperança? Vou dar o exemplo de uma mãe. Que todo dia ela ia na igreja. Ela colocava um bonezinho do lado. Não faz isso aqui não, pessoal, porque senão, em nome de Jesus, nossa igreja tem enchido esses horários de verão que atrapalham um pouco, mas, amém, gente? Mas graças a Deus a nossa igreja tem enchido, mas não faz isso que ela fez não, é só um exemplo que ela fez. O que ela fez? Ela colocava um bonezinho do lado. Sempre que alguém ia sentar, a pessoa, ela dizia assim: não pode sentar aqui não, que meu filho está sentado. Meu filho está sentado aqui do lado. Gente, ela fez isso durante anos. Quando alguém ia sentar naquele banco, o que ela dizia? Não pode sentar aqui não, que meu filho está sentado aqui. E o boné lá, mesmo bonezinho, até encardidinho já, estava lá, bonezinho dele. Aí um dia está lá o pastor pregando, e quando ele olha do lado, tem um guarda-roupa do lado da mulher. Um guarda-roupa do lado da mulher. O pastor olhou assim e falou: ué, quem é esse homem do lado? Ela deixou sentar aquele guarda-roupa do lado ali dela. Ela nunca deixa ninguém sentar do lado dela. Aí, intrigado, acabou o culto, o pastor chamou: senhora, vem cá, está tudo bem? A gente está vendo aquela pessoa ali do lado da senhora, aquele guarda-roupa, um homem grande. Não, aquele é meu filhinho, pastor. Pastor Luciano não, foi com outro pastor. Aquele ali é meu filhinho. Filhinho, né, pessoal? A mãe sempre é filhinho, né? Aquele ali é o meu filhinho. E o filhinho se converteu, se tornou um grande homem de Deus. Ou seja, essa mãe nunca perdeu o que, pessoal? A esperança. E sabe o que ele virou depois para a mãe e falou: mãe, todas as vezes que a senhora estava se arrumando para ir para a igreja, o meu coração ardia, mas eu não tinha coragem de ir com a senhora. Eu não tinha coragem de ir com a senhora. Mas hoje eu tive coragem e vim. Amém? Hoje eu tive coragem e vim. E dali ele ficou e hoje é um grande homem de Deus. Olha só, não perca a esperança. Perca a esperança que a situação vai mudar, que o filho vai mudar, que a coisa vai mudar. Amém, gente? Essa é a terceira coisa que o pastor falou. Vamos para a quarta agora. São 7, gente. Então ela fez albardar a jumenta e disse ao moço que estava guiando a jumenta: guia e anda. E é a quarta coisa que o pastor queria passar para vocês. Qual é a quarta coisa depois da vírgula? Não te detenhas no caminhar. Vira para a pessoa do lado, cutuca ela, fala assim: não te detenhas no caminhar. Sabe por quê, pessoal? Posso falar? Posso dizer, gente? Tem gente que começa a caminhar, que é uma beleza, a gente fala: agora a pessoa vai. Daqui a pouco, no meio do caminho, ela: ué, que bonito esse lugar aqui. E fica o que, gente? E fica parado. Daqui a pouco dá uma volta um pouquinho para trás. Que bonito. Daqui a pouco volta mais um pouquinho. Em outras palavras, se deteve no caminho. Não se detenha no caminho, gente. Você começou no caminho, vai em frente, meu querido. Não para mais. Não deixa que coisas tirem a sua, o que, pessoal? A sua atenção no meio do caminho.
Porque às vezes a pessoa começa muito bem, ela começa, poxa, agora vai, começa a fazer direitinho as reuniões, as campanhas, a pessoa começa tudo certo, no meio do caminho ela dá uma parada, e às vezes o pior do que parar, ela começa a recuar. Então, não te detenhas, diga com mais fé, não te detenhas no caminho. Amém? Não pare no caminho, pessoal. Porque parar, daqui a pouco você começa a recuar. E a Bíblia fala que nós não somos dos que retrocedem. Pelo contrário, nós somos da fé para a glória de Deus. Amém? Vamos lá, essa é a quarta coisa, não se deter no meio do caminho. Versículo 25. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre a seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? Amém, gente? Vamos lá. O homem de Deus falou assim, ele já sabia. Vai lá e pergunta para aquela mulher se vai tudo bem com ela. Com quem mais, pessoal? Com o marido e com o filho dela. Vai lá, pergunta. Qual foi a resposta dela, gente? Vamos ver o que ela respondeu? O que ela disse? Ela respondeu: tudo bem. Pessoal, sabe qual é o problema de muita gente? Todo mundo sabe do problema dela. Todo mundo sabe da vida dela. Eu estava vendo um pai contar uma história, que ele estava lá resolvendo uma coisa com o pai numa loja. Daqui a pouco o pai começou a conversar e começou a expor, a vida dele. Daqui a pouco o filho foi lá e deu um chute no pai. Aí o pai quase virou e falou, deu um tapão no filho, mas deixou, Daqui a pouco lá fora falou: vem cá, meu filho, tá pensando o quê? Chutando o seu pai? Pai, o senhor errou. Porque o senhor fala para a gente não ficar falando da nossa vida para estranho, e o senhor estava lá expondo toda a sua vida na loja para aquele homem. Pai, não se deve contar a nossa vida para ninguém. Aí o pai ficou caladinho. Gente, não conte a sua vida para ninguém. Não exponha o seu problema. Amém? É verdade, não expõe. A não ser que se for para dar um testemunho, aí tudo bem. Mas tem gente que às vezes, antes de acontecer a vitória, ela já está falando para todo mundo. Aí dá errado. Já percebeu que você começa a contar, antes de acontecer a vitória, você começa a contar para todo mundo, você já percebeu que está errado? Sabe, nem todo mundo torce pela sua vitória, não. Às vezes está sorrindo na sua frente, mas não está torcendo pela sua vitória, não. Está torcendo pela sua derrota. Então não conte o seu problema para ninguém. Não conte da sua vida. Ninguém precisa saber o que você tem passado. E quando alguém perguntar: como que você está, fulano? O que você tem que dizer? Ótimo. Está tudo bem comigo. Sabe por quê? Porque essa tem que ser a sua fé. Diga assim: a minha fé tem que ser que está tudo bem. Porque está tudo bem em nome de Jesus. Olha o exemplo dessa mulher, pessoal. Aí você entende por que essa mulher, ela obteve essa vitória tão grande. Amém? Quinta coisa que o pastor queria falar com vocês. Vamos lá. 27 agora. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Amém, gente? O que ela fez? Abraçou-lhe os pés. Não é isso? Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixai-a,
porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Amém, gente? Qual é a quinta coisa que o pastor queria falar? Você só deve cair aos pés de Deus. Sabe qual é a única vez que você tem que descer? É aos pés de Deus. Não desça aos pés de amigo, não desça aos pés de parente, não desça aos pés. Pessoal, tem gente que às vezes o parente para ela é mais que Deus, o amigo é mais que Deus, porque às vezes ela conta mais para o amigo do que ela fala com Deus. E é só Deus que resolve o problema, porque às vezes o amigo vai até atrapalhar a sua vida. Meu querido, só caia nos pés de Jesus. Nele você pode se derramar, chorar, clamar, gritar, falar. Amém, gente? Berrar. Com Deus você pode falar. Amém, gente? Porque Ele vai estar ouvindo o seu clamor. E diga assim: é Ele que vai trazer a resposta para mim. Será que eu estou sozinho aqui hoje, meu Deus do céu? Fala, só Ele tem a resposta para mim. Amém, gente? Só Ele pode me trazer a salvação, a solução. Amém, gente? Não é mais ninguém. Então não exponha sua vida para ninguém, não exponha seus problemas para ninguém. Pelo contrário, se derrame somente aos pés do seu Senhor. Claro, ela estava fazendo isso diante do homem de Deus, porque quando você faz isso para o pastor, você não está fazendo para alguém, você está fazendo para o homem de Deus, para Deus. A única pessoa que deve saber do seu problema é você, Deus e às vezes o homem de Deus. Somente, pessoal, mais ninguém. Amém? Essa é a quinta coisa. A Bíblia fala, pessoal, que o homem de Deus foi até a casa dela. Amém? O homem de Deus foi até a casa dela. A sexta coisa é o seguinte: é no terreno que você desceu até Deus, é onde você vai ser honrado. Você vê que ela desceu lá até o homem de Deus, abraçou os pés dele, clamando por aquela resposta, e é nessa resposta que você vai ser honrado. Os filhos que caiu nos braços dela, foi naquela área que ela foi honrada. É nessa área aí que você, de repente, pessoal, está passando uma dor, uma tribulação. É nessa que Deus vai te dar grandes vitórias. Pode ter certeza disso. Amém? Sétima e última para a gente terminar, pessoal. Versículo 34, 33, 32. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava o quê? Morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos, e fez o quê? E orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Ainda não é a sétima não, tá, pessoal? Mas isso aqui é o meio do milagre. Por que o meio do milagre? Porque a carne do menino que estava já gelada, o que, pessoal? Se aqueceu. O que significa isso, pastor Luciano? É a melhora. Mas melhora, se aquecer não significava dizer que o menino já estava o quê? Vivo. Gente, sabe qual às vezes é o problema? A coisa aquece um pouquinho, a pessoa faz o quê? Relaxa, para. Se aquecer não significa dizer que o milagre aconteceu. Gente, não relaxe, não pare quando a coisa aquecer.
Pelo contrário, enquanto não acontecer um milagre, não pare, não desista, não desanima. Amém, gente? Não se detenha, não perca o foco, não perca a esperança, não perca a confiança. Vai em frente, luta, porque Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Deus, diga comigo, Deus não faz meio milagre. Deus faz milagre completo. Em nome de Jesus. Amém? A sétima coisa, para a gente terminar. Então se levantou, andou no quarto de uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e estendeu sobre o menino, e esse espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Essa é a sétima coisa. A sétima coisa, o que é, pastor Luciano? É os 7 espirros. São as 7 orações que Elias fez. Amém, gente? E fez chover. Foram os 7 dias que deram 13 voltas em volta das... Não foram 13 dias, não. Foram 7 dias, 13 voltas. Amém, gente? Foram 5 pães e 2 peixinhos daquele jovem. Amém, gente? Sabe o que representa esses 7? Deus faz tudo perfeito. Será que eu posso ouvir um glória diante das pessoas aqui? Amém, gente? Será que eu tenho cristãos fervorosos aqui? Vamos lá, dá um glória a Deus aí. Amém, pessoal? É isso aí. Essa é a você tem que entender que Deus, pessoal, faz tudo perfeito. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada meio termo. Deus não faz nada meia boca. Deus não só aquece, Ele ressuscita. Meu querido, se você não parar, Ele vai fazer um milagre completo na sua vida. Eu sei que às vezes demora um pouco, pessoal, mas não é que demora, é que acontece no tempo certo. Amém? Para a gente terminar, já falamos a 7. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. E ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma teu filho. Ela entrou, lançou aos pés dele e prostrou-se em terra. Olha que coisa interessante. Qual seria a sua reação se você entrasse no quarto e o filho que você viu que estava morto tinha ressuscitado? Qual seria a sua reação? Não, mas o que você faria na hora ali? Você ia correr no filho, ia abraçar, ia levantar ele, ia puxar a bochecha dele. Não é, pessoal? Ia beijar. Não é, pessoal? Sabe qual foi a reação da mulher? Surpreenda-se. Sabe qual foi a reação dela? Vamos ver? Versículo 37. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Gente, ela não foi abraçar o seu filho, ela se prostrou aos pés de quem? Do homem de Deus. Diga assim comigo: primeiro Deus. É como se ela dissesse: filhão, isso é muito importante para mim, filhão, mas primeiro é Deus. Deixa eu fazer primeiro para Deus. Mesmo que eu estou recebendo um grande milagre aqui hoje, mas filhão, você está em segundo lugar para mim. Será que a gente tem priorizado as coisas de Deus? Será que Deus está em primeiro ou em segundo lugar na nossa vida? A razão dessa mulher ter recebido o milagre é porque ela colocava Deus sempre em primeiro lugar. Se prostre primeiro diante de Deus e você vai ver a vitória em nome de Jesus. Fique de pé, por favor, pessoal. Em nome de Jesus. Declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor.